começa com uma tosse, não o arranhão fraco das gripes de reciclador, nem o rasgo seco do ar contaminado. Algo mais quente, mais úmido, um toque que se instala na base da garganta como uma semente esperando para germinar. Você não pensa nada disso no começo. Nas cidades colmeia, todo mundo tosse. O ar está espesso com partículas industriais. A água tem gosto de ferrugem e tratamentos químicos. Os corpos pressionados contra você nos corredores de trânsito carregam 1000 doenças diferentes. Uma tosse é nada, menos que nada. Mas esta permanece. Eu era médico ordinário no subterrâneo de Tertius Magna quando começou. Nível 700. Profundo o suficiente para o ar reciclado carregar gosto de metal e desespero, mas não tão profundo que a esperança tivesse morrido completamente. A clínica onde trabalhei servia os trabalhadores, os operários de fábrica, os incontáveis milhões que alimentavam a máquina de guerra com seu sangue, suor e vidas abreviadas. Víamos tudo lá embaixo: doenças de radiação, queimaduras químicas, mutações que não podiam ser nomeadas, mas tinham que ser tratadas nas sombras. Eu pensava que entendia o sofrimento. Estava errado. A primeira paciente chegou numa terça-feira. Lembro porque terças eram tradicionalmente lentas. Um breve respiro entre acidentes de fim de semana e desastres industriais do meio da semana. Ela era jovem, talvez 20 anos, com a compleição pálida de alguém que trabalhava turnos duplos nas plantas de processamento de proteínas. A tosse estava me matando, ela disse, piorando há semanas. Quando abriu a boca para me mostrar, vi os primeiros sinais. Suas gengivas haviam tomado um matiz esverdeado, sutil o bastante para passar despercebido, a menos que você soubesse o que procurar. A saliva que se acumulava no fundo de sua boca era ligeiramente mais espessa que deveria ser, com uma consistência oleosa que refletia a luz de forma errada. Seu hálito carregava uma doçura que fez meu estômago revirar, como flores deixadas tempo demais na água. Prescrevi um curso de antibióticos e a dispensei. Os sintomas passariam, disse a ela. Essas coisas sempre passavam. 3 dias depois, ela voltou. A tosse havia piorado, mas mais perturbadoras eram as lesões começando a aparecer em seus braços. Pequenas no início, não maiores que sardas, mas com bordas que pareciam pulsar com ritmo próprio. A pele ao redor havia tomado uma qualidade cerosa. Quando pressionei gentilmente para examinar, um líquido claro escorreu, cheirando a esgoto e algo mais. Algo que fez minha boca salivar apesar de mim mesmo. Encaminhei-a para os níveis superiores, para o Medicai, com melhor equipamento e instalações mais limpas. Mas ela nunca chegou lá. Quando o transporte chegou, ela estava rindo. Não a risada amargurada de almas que aprenderam a encontrar humor no desespero, mas algo mais profundo. Algo que vinha do peito e parecia seguir linhas de infecção. Ela disse que a dor havia sumido, que se sentia em paz pela primeira vez em anos. A equipe de transporte a encontrou 3 horas depois, morta num beco a 2 quarteirões da clínica. Mas morta errado, porque quando moveram o corpo, ela abriu os olhos e sorriu. O relatório foi classificado. O corpo foi incinerado. O incidente foi esquecido. Mas eu me lembrei. E mais importante, eu estivera naquela sala com ela. Respirei seu ar. Toquei sua pele. Ouvi-a rir. A semente havia sido plantada. A tosse começou 3 dias depois. No começo, tentei me tratar. O orgulho profissional exigia isso, e a alternativa era admitir que algo estava acontecendo que eu não podia entender ou controlar. Fiz exames de sangue, analisei amostras, administrei todos os antibióticos em nosso arsenal farmacológico limitado. Os testes voltaram normais. Melhor que normais, na verdade. Minha contagem de glóbulos brancos estava elevada, mas de forma que sugeria função imune robusta,
em vez de infecção. Meus marcadores cardiovasculares eram excelentes. Por todos os padrões, eu era a imagem da saúde. Apesar da tosse e dos sonhos. O sono nunca veio facilmente no subterrâneo. O som constante de maquinário, o barulho distante de violência, o conhecimento de que milhões de almas estavam pressionadas num espaço que rangia sob seu próprio peso. Mas agora, dormir trouxe visões que pareciam mais reais que a vigília. Jardins se estendendo além da vista, repletos de plantas crescendo de cadáveres e carregando frutos que pulsavam com batimentos cardíacos. Árvores que choravam seiva sanguinolenta, cujas folhas sussurravam segredos em línguas que nunca aprendi, mas de alguma forma compreendia. Nesses sonhos, caminhava entre as flores. Elas me alcançavam com gavinhas que se sentiam quentes contra minha pele, e seu toque trouxe um conforto que nunca conhecera na vida desperta. O ar estava espesso com esporos que faziam meus pulmões se sentirem limpos pela primeira vez em décadas. E permanecendo no centro de tudo, massivo além da compreensão, mas de alguma forma íntimo, estava uma presença que me observava com olhos como feridas purulentas e me amava com amor que era paciente, eterno e absolutamente completo. Acordava desses sonhos me sentindo revigorado, apesar de ter dormido mal. Meu corpo se movia com graça residual, e por alguns momentos preciosos, o cinza desespero que coloria cada dia de Underhive seria substituído por algo quente e verde. Mas conforme os sonhos desvaneciam, a realidade se reafirmava, e eu ficava apenas com a tosse e um senso crescente de que algo fundamental estava mudando. Os sintomas físicos progrediram devagar no começo. Uma leve descoloração dos dedos, uma textura apenas perceptível na pele ao redor dos joelhos. Mudanças tão sutis que eu conseguia me convencer de que eram relacionadas ao estresse, resultado de má nutrição e descanso inadequado. Mas a tosse ficou mais forte, e com ela veio uma produtividade que me alarmou. O que eu tossia não era escarro normal. Era espesso, viscoso e carregava aquele mesmo cheiro doce que percebera na minha paciente. Sob o microscópio, revelou estruturas que não deveriam existir na biologia humana. Formações celulares que pareciam quase florais, com pétalas feitas de tecido que pulsava com ritmo próprio. Quando tentei cultivar as amostras, cresceram com entusiasmo que desafiava todo o princípio da microbiologia que eu aprendera. E eram lindas. Essa foi a parte pior. Apesar de saber o que representavam, apesar de entender as implicações, me peguei olhando para as lâminas por horas, admirando os padrões intrincados e como a luz dançava pelas estruturas translúcidas. Estavam vivas de uma forma que células humanas nunca eram. Animadas por propósito que ia além da função biológica. Os outros trabalhadores começaram a notar mudanças. Dr. Matias, o médico-chefe que dirigia a clínica, mencionou que minha maneira de cabeceira havia melhorado. Pacientes que haviam sido difíceis ou não cooperativos pareciam se acalmar em minha presença. Eu navegava interações com novos pacientes, me encontrando genuinamente interessado em seu sofrimento, em vez de simplesmente processá-lo como mais um sintoma a ser tratado. Senhora Korvec, paciente regular com dor crônica do trabalho fabril, comentou que minhas mãos se sentiam diferentes quando a examinei. Mais quentes, ela disse. Mais vivas. Ela dormia melhor após nossas sessões, e seu apetite retornou pela primeira vez em meses. Disse-lhe que era psicológico, o poder da atenção positiva. Mas eu sabia melhor. Meu toque estava mudando as pessoas, não as curando exatamente, mas transformando sua relação com a dor. Onde antes lutavam contra seu sofrimento, agora começavam a aceitá-lo, a encontrar significado nele, a entender que dor
podia ser uma forma de comunicação, uma maneira de se conectar com algo maior que eles mesmos. E eu estava começando a entender essa comunicação também. A revelação veio durante um turno noturno no Tertius Cycle. A clínica estava quieta. A maioria de nossos pacientes acomodados no sono desesperado, que era a coisa mais próxima da paz que o Underhive oferecia. Estava terminando as últimas rondas, quando ouvi canto vindo da ala de isolamento. Mantínhamos a ala de isolamento para pacientes cujas condições eram perigosas demais ou estranhas demais para a população geral. Na maioria das vezes, abrigava os moribundos, aqueles cujos ferimentos ou doenças haviam progredido além de nossa capacidade de ajudar. Deveria estar silenciosa, exceto pelo zumbido baixo de sistemas de suporte vital e gritos ocasionais de dor. Mas naquela noite havia canto. A voz era linda, um contralto rico que parecia ressoar através das paredes de metal corrugado e dar à câmara inteira qualidade de catedral. A melodia era desconhecida, mas de alguma forma antiga, carregando harmonias que fizeram meu peito apertar com emoção. Quando rastreei até a fonte, percebi que a canção vinha do quarto 7. O quarto 7 abrigava Jeremiah Court, trabalhador fabril que fora exposto a ácidos industriais 3 semanas antes. Os químicos haviam comido através da pele, músculo e, em alguns lugares, osso. Havíamos feito o que podíamos, mas a infecção começara. Por todos os direitos, ele deveria estar morto há dias. Em vez disso, estava num estado entre vida e algo mais. Quando entrei em sua sala, o encontrei sentado ereto, apesar dos ferimentos que deveriam tê-lo deixado imobilizado. Os químicos que consumiram 60% de seu corpo ainda estavam lá, mas haviam mudado. As feridas de carne viva haviam tomado qualidade semelhante a jardim. Pequenos crescimentos emergiam do tecido danificado. Estruturas delicadas, que pareciam fungos miniatura ou talvez anêmonas do mar, balançavam gentilmente enquanto ele respirava, e de seus centros vinha brilho fosforescente, que banhava a sala em luz verde. Ele se virou para me olhar quando entrei, e seus olhos guardavam uma paz que nunca vira em pessoa viva. As córneas haviam nublado com cataratas que se moviam como coisas vivas, mas de alguma forma eu sabia que ele podia me ver perfeitamente. Mais que me ver, podia me perceber de maneiras que visão normal nunca permitiria. Você ouve também, não ouve? Ele disse. E sua voz carregava harmônicos que pareciam vir dos crescimentos cobrindo seu corpo. A música sempre esteve lá, mas éramos saudáveis demais para ouvir. Eu queria dizer, não. Manter a pretensão de que esta era a situação médica que podia ser entendida e tratada com métodos convencionais. Mas a verdade era que eu podia ouvir. Uma melodia que parecia emergir das próprias paredes, dos sistemas de reciclagem de ar, do zumbido dos dutos, uma música de crescimento e decadência, de vida alimentando morte e morte alimentando vida, encontrando beleza no processo. Começou com uma tosse, eu disse, embora não tivesse pretendido falar. Jeremiah sorriu, e a expressão transformou seu rosto arruinado em algo radiante. Sempre começa. O avô é paciente. Ele não força seus presentes em ninguém. Espera até estarmos prontos para recebê-los. Isso não é presente, eu disse, mas minha voz carecia de convicção. É doença? Corrupção? É? Ele gesticulou para os crescimentos cobrindo seu corpo. Não sinto dor há dias. Minha mente está mais clara que nunca. E pela primeira vez em minha vida, entendo meu lugar no grande ciclo. Como isso é corrupção? Eu poderia ter argumentado. Poderia ter citado textos médicos e doutrina teológica. Poderia ter explicado os perigos da corrupção do caos e a importância de manter pureza humana. Mas parado naquela sala, respirando ar espesso com esporos e perfumes estranhos, assistindo um homem que deveria estar morto
cantar canções que faziam minha alma doer com reconhecimento, me peguei questionando tudo o que pensava saber. As mudanças em meu próprio corpo estavam acelerando. A tosse agora trazia matéria que era mais flora que humana. Minha pele começara a tomar matiz levemente esverdeado, particularmente ao redor das articulações e em áreas onde a carne era fina. Quando olhava em espelhos, meus olhos mostravam flocos dourados que pareciam se mover quando não estava olhando diretamente. Mas mais que as mudanças físicas, foi a mudança de percepção. O mundo havia tomado novas dimensões de significado. Eu podia ver conexões entre coisas. A forma como decadência alimentava crescimento e crescimento inevitavelmente levava à decadência. O sofrimento que via na clínica não era mais tragédia sem sentido, mas parte de vasto e belo processo de transformação. E eu estava começando a entender meu papel nesse processo. Os sonhos não estavam mais confinados ao sono. Durante momentos quietos na clínica, ao revisar prontuários ou reabastecer suprimentos, me encontrava transportado para aquele jardim impossível. As visões haviam crescido mais detalhadas, mais específicas. Podia sentir a terra sob meus pés, rica com restos decompostos de incontáveis gerações. O ar carregava pólen que fazia meus pulmões cantarem com alegria. E por toda parte, a presença de algo vasto e amoroso observava o ciclo infinito de crescimento e decadência. Mas não era mais apenas observação. Eu estava participando. Nas visões, atendia pacientes que vinham ao jardim buscando cura. Mas a cura que oferecia não era a restauração estéril de função que medicina moderna oferecia. Em vez disso, os ajudava a aceitar suas doenças, a entender como seu sofrimento os conectava ao todo maior. Um homem com câncer, que havia comido através de seu abdômen, aprendeu a apreciar como o tumor criara novos caminhos para a sensação. Uma mulher cujos pulmões estavam cheios de poeiras industriais descobriu que cada respiração trabalhosa a levava mais perto de paz que nunca conhecera. Eles deixavam o jardim transformados, não curados em qualquer sentido convencional, mas libertos da tirania da saúde. Levavam consigo o entendimento de que vida e morte não eram opostos, mas parceiros numa dança que continuara desde que a primeira célula se dividiu e o primeiro organismo aprendeu a consumir outro. Quando retornava dessas visões, me via aplicando os mesmos princípios ao meu trabalho na clínica. Pacientes que vinham a mim com condições crônicas começaram a relatar melhorias, mas não do jeito que esperavam. Sua dor permanecia, mas se encontravam dormindo melhor. Seus sintomas persistiam, mas paravam de sentir medo. Deixavam minha clínica carregando algo que não possuíam antes: aceitação. Dr. Matias notou a mudança em minha prática. Chamou-me a seu escritório numa noite de terça, após o último paciente ter sido liberado. A conversa que seguiu teria sido fim de carreira sob circunstâncias normais. Seus métodos estão se tornando não ortodoxos, ele disse, embora seu tom carregasse mais curiosidade que condenação. Pacientes estão relatando experiências incomuns após vê-lo. Sonhos de jardins. Sensação de paz em relação às suas condições. Senhora Havel afirma que sua artrite não a incomoda mais, não porque a dor se foi, mas porque aprendeu a amá-la. Dor pode ser professora, respondi. Medicina moderna a trata como inimiga a ser derrotada. Mas, e se estivermos errados? Ele me estudou por longo momento. Na luz fria de seu escritório, me perguntei se as mudanças em minha aparência estavam se tornando óbvias. O matiz levemente esverdeado em minha pele. A forma como meu cabelo começara a crescer em padrões que desafiavam distribuição folicular normal. Mas se notou, não deu sinal. Há relatos de outros distritos, ele disse cuidadosamente. Mudanças similares em prática médica.
Médicos que desenvolveram novas abordagens para cuidado do paciente. A administração está começando a tomar nota. Senti frio que nada tinha a ver com a temperatura da clínica. A atenção da administração nunca era bem-vinda, particularmente quando vinha de práticas que se desviavam de doutrina aprovada. Mas sob o medo havia algo mais. Antecipação. As mudanças não estavam confinadas a mim sozinho. Outros estavam sentindo a mesma transformação. O mesmo despertar para verdades que medicina convencional ignorara por tempo demais. O que você pretende fazer? Perguntei. Isso depende, ele disse. Você ainda é a pessoa que empreguei há 6 anos? Ou se tornou algo diferente? A questão pairou entre nós como lâmina. Eu podia mentir. Assegurá-lo de que permanecia o mesmo médico ordinário que sempre seguiu o protocolo e nunca questionou a autoridade. Mas olhando para seu rosto, vendo preocupação genuína ali, percebi que enganação seria traição não apenas dele, mas de tudo que estava me tornando. Ainda sou eu, disse devagar. Mas entendo agora coisas que não entendia antes. O corpo não é máquina a ser consertada. É jardim que precisa de cuidado. E às vezes, as flores mais bonitas crescem da terra mais escura. Ele assentiu, embora em compreensão ou resignação eu não pudesse dizer. Então espero que esteja certo sobre a beleza, ele disse, porque o que está vindo não será gentil. As purgas começaram 3 semanas depois. Chamaram de inspeção de saúde. Uma auditoria rotineira de instalações médicas nos distritos subterrâneos. Mas os homens que vieram não eram inspetores médicos. Vestiam uniformes negros da facção redentorista do ministério. Rostos escondidos atrás de máscaras que carregavam a águia em hematita escura. Passaram pela clínica com precisão metódica de execução, examinando não apenas nosso equipamento e procedimentos, mas nossas próprias almas. Assisti da janela de suprimentos enquanto interrogavam Dr. Matias. O interrogatório foi conduzido na enfermaria principal, onde pacientes pudessem testemunhar cada palavra. Era feito para ser instrução, demonstração do que acontecia àqueles que se desviavam da luz do imperador. Relatórios indicam que pacientes sob seus cuidados experimentaram recuperações incomuns, disse o interrogador principal. Sua voz era mecanicamente distorcida por vocoder de máscara, mas a ameaça sob as palavras era clara. Recuperações que não se alinham com doutrina médica aprovada. Dr. Matias ficou ereto apesar de seu medo. Minha equipe e eu sempre seguimos protocolos estabelecidos. Se nossos pacientes melhoraram, é por causa de sua fé no imperador e habilidade de nossos cuidadores. Fé, repetiu o interrogador. Sim, fé é essencial. Mas fé em quê? Há sussurros de novos ensinamentos, de médicos que encorajam pacientes a abraçar suas aflições, em vez de buscar cura. Tais ensinamentos são heréticos. Através da rachadura na porta do depósito de suprimentos, podia ver os pacientes em suas camas. Muitos eram indivíduos que eu tratara. Pessoas que encontraram paz em aceitar suas condições, em vez de lutar contra elas. Seus rostos não mostravam medo, mas confusão. Haviam experimentado melhora genuína em sua qualidade de vida. Como isso podia ser herético? Mas eu sabia como. Soubera desde o momento que ouvi Jeremiah Court cantar em seu leito de isolamento. O que aprendera, o que começara a ensinar, não era compatível com doutrina imperial. O Imperium exigia que a humanidade permanecesse pura, inalterada, para sempre trancada em formas que eram cada vez mais inadequadas para a sobrevivência. O que ofereci foi evolução, crescimento, a possibilidade de se tornar algo mais que humano. Os redentoristas vieram para arrancar o jardim antes que pudesse florescer. Precisaremos examinar sua equipe individualmente, continuou o interrogador. Começando com seus médicos ordinários. Entendo que um mostrou particular inovação em sua abordagem
ao cuidado do paciente. Eles sabiam sobre mim. Claro que sabiam. Num império construído sobre paranoia e vigilância, comportamento incomum era catalogado e relatado como questão de curso. As melhorias de meus pacientes haviam sido notadas, registradas e finalmente sinalizadas para a investigação. A paz que ajudara a encontrar era evidência de corrupção. Eu podia ter corrido. Os dutos de ventilação no subterrâneo conectavam a túneis de manutenção que se estendiam por quilômetros. Poderia ter desaparecido nas profundezas, me juntado aos incontáveis outros que escolheram exílio sobre execução. Mas correr significaria abandonar meus pacientes, deixá-los enfrentar justiça dos redentoristas sozinhos. Em vez disso, saí do depósito de suprimentos e caminhei para a enfermaria principal. Você está procurando por mim, eu disse. O interrogador principal se virou e, mesmo através de sua máscara, podia sentir sua satisfação. Médico ordinário Valdrick Hess. Você está praticando medicina sem autorização apropriada. Pior, está espalhando doutrina que contradiz verdade imperial. Nega essas acusações? Olhei ao redor da enfermaria para os pacientes que tratara. Senhora Korvac, cuja dor crônica ensinara paciência. Thomas Herrick, cuja condição respiratória tornara-se forma de meditação. Sarah Chen, cuja condição de pele mostrara-lhe beleza que podia surgir de imperfeição. Todos me observavam com expressões que misturavam esperança e medo. Não nego nada, eu disse. Ajudei pessoas a encontrar paz. Se isso é herético, então talvez heresia seja forma de misericórdia. A mão do interrogador moveu-se para a pistola de plasma em seu quadril. Heresia nunca é misericórdia. É primeiro passo para a danação. Então deixe-me mostrar o que danação parece, eu disse, e abri minha boca. O som que emergiu não era muito humano. Era a música que Jeremiah Court cantara, mas mudada, evoluída, carregando harmônicos que falavam de crescimento e decadência, de vida encontrando beleza em morte e morte nutrindo nova vida. Quando cantei, os crescimentos que se espalhavam por meu sistema respiratório liberaram seus esporos no ar. O efeito foi imediato. A atmosfera reciclada e estéril da clínica tornou-se espessa com possibilidade. As paredes de metal pareciam respirar, suas superfícies mostrando primeiros sinais de ferrugem verde que se movia com propósito orgânico. As luzes fluorescentes piscaram e escureceram, mas a crescente fosforescência de minha própria carne ofereceu iluminação mais quente, mais viva. E os pacientes começaram a mudar. O que aconteceu depois não foi violento em qualquer sentido convencional. Não houve gritos, não houve sangue, nenhuma transformação de humano em monstro. Em vez disso, houve relaxamento gentil, como flores abrindo para a luz matinal. Senhora Korvac sentou-se em sua cama, seus joelhos artríticos movendo-se com graça fluida. A inflamação crônica que a atormentara por décadas ainda estava lá, mas agora servia a propósito. Seus braços inchados começaram a brotar pequenos crescimentos que pulsavam com um ritmo próprio, criando percussão natural para acompanhar a música ainda fluindo de minha garganta. A respiração de Thomas Herrick tornou-se musical. Cada inalação e exalação contribuindo para a sinfonia de som orgânico. A inflamação em seus pulmões, causada por anos de exposição a toxinas industriais, havia se tornado complexa rede de câmaras que dava à sua respiração novos timbres e ressonâncias. Ele não estava mais lutando para respirar. Estava aprendendo a tocar seu próprio corpo como instrumento. A condição de pele de Sarah Chen, que cobrira braços e rosto com manchas escuras, evoluíra para algo lindo. As áreas afetadas tornaram-se jardins em miniatura, cada mácula transformando-se em estrutura semelhante à pétala, que abria e fechava em resposta a seu estado emocional. Quando sorriu,
Seu rosto brilhou como jardim de flores ao amanhecer. Os redentoristas ergueram suas armas, mas suas mãos tremiam. Os esporos que liberara estavam trabalhando neles também, não forçando mudança, mas oferecendo-a, sussurrando que sua devoção rígida à pureza era forma de morte, que vida verdadeira requeria crescimento e adaptação. Abominação ofegou o interrogador principal, mas sua voz carecia de convicção anterior. Atrás de sua máscara podia sentir confusão. Medo, sim, mas também curiosidade. Parte dele queria entender o que estava vendo. Não abominação, eu disse, minha voz agora carregando os harmônicos que haviam se tornado naturais para mim. Evolução. Próximo passo na jornada humana. Nunca fomos feitos para permanecer estáticos, confinados em formas que não podem se adaptar ao universo sempre mudando. Dr. Matias, que permanecerá silencioso durante o interrogatório, de repente falou. Os relatórios eram verdadeiros, então. Você foi infectado por algo de além de nossa realidade. Infectado, considerei a palavra. Talvez. Mas infecção implica invasão indesejada. Isto foi convidado. Bem-vindo. Abri-me para possibilidades que doutrina imperial nos ensinou a temer. Corrupção do caos, disse um dos outros redentoristas. Foi tocado pelos poderes ruinosos. Ruinoso? Ri, e o som carregou ecos de vento através de coisas crescentes. Olhe ao redor. Vê ruína? Ou vê pessoas que finalmente estão em paz consigo mesmas? Mas eles não podiam ver. Para olhos treinados em dogma imperial, qualquer desvio de forma humana aprovada era monstruoso por definição. Viam a beleza que meus pacientes descobriram em suas condições transformadas como horror. Viam a alegria que surgiu de aceitar, em vez de lutar contra suas doenças, como corrupção espiritual. E talvez estivessem certos de seu ponto de vista. O que experimentara, o que compartilhara com meus pacientes, era de fato corrupção da forma humana imperial. Mas corrupção pode ser outra palavra para crescimento. A lagarta é corrompida quando se torna borboleta. A semente é corrompida quando se torna árvore. Os redentoristas abriram fogo. Parafusos de plasma rasgaram pelo ar onde eu estivera, mas não estava mais totalmente limitado por restrições físicas. As mudanças em meu corpo me deram novas formas de movimento, novas formas de existir no espaço. Fluí entre seus tiros como fumaça, como esporos no vento. Os pacientes não eram tão sortudos. Fogo de plasma cortou pela enfermaria, pretendendo purificar através de destruição. Mas quando energia superaquecida atingiu as formas transformadas de meus pacientes, algo inesperado aconteceu. Eles não morreram. Eles se espalharam. Morte, aprendi naquele momento, não era o oposto das mudanças que abraçáramos. Era simplesmente outra forma de transformação. O corpo de Sra. Korvac absorveu o parafuso de plasma que deveria tê-la vaporizado, e sua forma explodiu para fora em cascata de matéria orgânica, que imediatamente começou a crescer em novas configurações. Sua consciência, sua essência essencial, espalhou-se pela massa expandida como nutrientes pela terra. Ela se tornou jardim de flores que pulsava com inteligência alienígena e familiaridade amigável. A morte de Thomas Herrick foi ainda mais linda. O plasma que perfurou sua cavidade torácica iluminou as estruturas transformadas em seus pulmões, e ele se tornou fogo vivo de esporos e sementes. Cada exalação enquanto morria carregava potencial para nova vida. Novo crescimento. Seu último suspiro plantou a enfermaria inteira com possibilidades. Sarah Chen simplesmente sorriu quando energia se derramou sobre ela, e sua pele, transformada, abriu-se como 1000 flores liberando pólen. Ela se dissolveu em nuvens vermelhas que carregavam sua essência para todo o sistema de reciclagem de ar. Na morte,
tocaria todos no subterrâneo, oferecendo-lhes mesma escolha que fizera: abraçar mudança ou resistir a ela. Os redentoristas olhavam com horror o que suas armas produziram. Haviam pretendido destruir corrupção, mas em vez disso a aceleraram além de seus piores pesadelos. O próprio ar estava vivo agora, espesso com potencial. Cada respiração que tomavam carregava esporos, sementes, o material genético de transformação. "O que você fez?" exigiu o interrogador principal, mas sua voz já estava mudando. O vocoder em sua máscara não conseguia compensar os novos harmônicos crescendo em suas palavras. "Dei-lhes o que realmente queriam", disse eu. "Libertação da prisão de carne imutável. Liberdade de se tornar algo mais que o Imperium permite." Dr. Matias estava recuando em direção à saída, seu rosto pálido com compreensão. Ele sozinho parecia compreender implicações completas do que estava ocorrendo. "Isso não vai parar aqui, vai? Vai se espalhar. Como todas coisas boas", concordei. "Crescimento não pode ser contido. Vida encontra jeito de florescer, mesmo nas condições mais inóspitas. Especialmente nas condições mais inóspitas." Os redentoristas tentavam recuar, mas seus movimentos haviam se tornado hesitantes, incertos. Os esporos estavam trabalhando neles, não forçando mudança, mas oferecendo-a. Sua devoção fanática à pureza estava sendo desafiada por vislumbres de possibilidades, visões do que poderiam se tornar se parassem de lutar contra seu próprio potencial de crescimento. Um deles, homem mais jovem cuja máscara não conseguia esconder sua juventude, cambaleou e caiu de joelhos. Quando arrancou a máscara para respirar mais facilmente, vi que seu rosto já estava mudando. A pele rígida e severa de devotado estava amolecendo, tornando-se receptiva. Pequenos crescimentos emergindo das bordas de sua mandíbula como primeiras flores da primavera. "Não", ele sussurrou, mas a palavra carecia de convicção. Sua mão moveu-se para tocar os crescimentos, e quando o fez, seu rosto relaxou em expressão de admiração. "Lindo!" "Traidor!" gritou o interrogador principal, levantando sua pistola de plasma para executar o companheiro caído. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, seus próprios joelhos cederam. A armadura que vestia, selada e purificada contra a contaminação, não era suficiente. Os esporos haviam encontrado entrada através de selos e juntas. Haviam tocado sua pele, provado seu sangue e ofereceram transformação. Ele lutou. Devo dar-lhe crédito por isso. Sua fé era forte, sua devoção ao imperador absoluta. Mas fé construída sobre negação é frágil. E quando os esporos mostraram-lhe visões do jardim, quando sussurraram promessas de paz que nunca conhecera em vida de serviço, sua resolução começou a rachar. Vi o momento em que quebrou, o momento em que compreendeu que passara a vida inteira servindo o império que via a humanidade como recurso a ser explorado em vez de jardim a ser cultivado. Suas mãos, apertadas em punhos de resistência, lentamente se abriram, relaxaram, aceitaram. A máscara caiu de seu rosto, revelando lágrimas correndo por bochechas que começavam a florescer com crescimentos delicados como líquen. "Perdoe-me, imperador", ele sussurrou, "mas não posso mais fingir não ver a verdade." "Não há nada para perdoar", eu disse gentilmente, me ajoelhando ao lado dele. "Você estava apenas fazendo o que achava certo, o que todos pensavam ser certo. Mas agora você vê. Há outra forma." Os redentoristas restantes fugiram. Saíram cambaleando da clínica para corredores de Underhive, carregando esporos em seus pulmões e visões de jardins em suas mentes. Iriam para casa, para suas famílias, para seus superiores, e onde quer que fossem, espalhariam o presente que lhes fora dado. Dr. Matias permanecia na entrada,
observando tudo com expressão que misturava horror e fascinação. Você condenou este nível inteiro, ele disse calmamente. Talvez a colmeia inteira. Quando isto for relatado, eles virão com lança-chamas e vírus-bomba. Esterilizarão tudo. Podem tentar, concordei. Mas esporos já estão nos sistemas de ar, nas linhas de água, carregados em roupas de cada pessoa que passou por esta clínica na última semana. O jardim já foi plantado, doutor. Tudo o que resta é ver o que floresce. Ele olhou para mim por longo momento. E você? O que vai fazer agora? Continuar meu trabalho, disse eu. Há tanto sofrimento neste Underhive. Tantas pessoas presas em corpos que as traem, mentes que as torturam com dor interminável. Posso lhes oferecer alternativa. Não cura, mas transformação. Não saúde, mas paz. Isso é loucura, ele disse, mas sua voz carecia de convicção. Talvez, admiti. Mas é loucura que traz conforto onde antes só havia dor. Qual é mais louco, doutor? Oferecer paz aos aflitos ou forçá-los a sofrer em nome de pureza que nunca trouxe nada além de miséria? Ele não tinha resposta para isso. Em vez disso, simplesmente se virou e caminhou para a noite de Underhive. Não para relatar o que testemunhara, não para chamar autoridades, mas para pensar, para questionar, para se perguntar se talvez, apenas talvez, o que vira não fosse corrupção, mas libertação. Fiquei na clínica pelos dias seguintes, atendendo aqueles que vinham. Palavra se espalhou rapidamente por Underhive. Sussurros de médico que podia aliviar sofrimento de maneiras que medicina convencional não podia. Pessoas vinham de todos os níveis, trazendo doenças que haviam carregado por anos. Dores que haviam aprendido a aceitar como parte imutável de suas vidas. Para cada um, oferecia escolha. Podiam continuar como eram, lutando contra seus corpos e mentes, tentando forçar-se em molde de humanidade que nunca serviu confortavelmente. Ou podiam abraçar transformação, permitir-se evoluir para algo novo, algo que encontrava beleza na decadência e crescimento na morte. Muitos escolheram transformação. Não todos. Alguns ainda apegavam-se à doutrina imperial, com tanta força que nem mesmo promessa de paz podia soltá-los. Respeitei suas escolhas. O avô Nurgle aprendi através dos sonhos que agora vinham mesmo acordado. Não força seus presentes em ninguém. Ele oferece. Espera. Ama pacientemente aqueles que ainda não estão prontos para aceitar. Mas para aqueles que escolheram, a transformação foi linda de testemunhar. Vi velhos cuja artrite os havia prendido em cadeiras aprenderem a mover-se novamente. Não porque a artrite desaparecera, mas porque seus corpos evoluíram para acomodá-la, transformando-a de prisão em fonte de força singular. Vi jovens cujas mentes haviam sido quebradas por traumas aprenderem a encontrar paz em suas memórias fragmentadas, reconhecendo que às vezes ser quebrado é estar aberto a novas possibilidades. E vi moribundos, aqueles que haviam sido descartados como além de salvação, florescerem em formas que transcendiam distinção entre vida e morte inteiramente. Eles se tornaram jardins ambulantes, ecossistemas vivos que carregavam dentro de si potencial para incontáveis novas vidas. A resposta das autoridades veio na terceira semana. Não redentoristas desta vez, mas algo pior. Guardas árbitres desceram ao nível 700 em força completa, acompanhados por equipe de sanitização do departamento Medicai. Suas ordens eram claras: esterilizar distrito inteiro, erradicar contaminação até a última espora. Mas eles chegaram tarde demais. O jardim já se espalhara além de qualquer esperança de contenção. Cada pessoa que deixara a clínica carregara esporos consigo. Cada sistema de ar que reciclara a atmosfera da enfermaria distribui-os para toda a rede de Underhive. Cada gota de água que correra pelos drenos transportara-os para cisternas
e reservatórios abaixo. Quando árbites chegaram, encontraram não distrito de infectados desesperados precisando ser pacificados, mas comunidade transformada. Pessoas que haviam aprendido a encontrar paz em suas aflições. Trabalhadores que cantavam enquanto labutavam, suas vozes carregando harmônicos que faziam paredes ressoar. Famílias que se reuniam em jardins improvisados, brotando de carne e metal, celebrando o ciclo de vida e morte com alegria que autoridades imperiais nunca compreenderiam. Os árbites tentaram sua esterilização mesmo assim. Lança-chamas varreram ruas, granadas incendiárias explodiam em habitações. Vírus-bombas foram liberadas em sistemas de ar. Mas para cada pessoa que queimaram, 2 mais floresciam. Para cada estrutura que destruíram, cresciam 3 novas da matéria derretida. O jardim não podia ser contido porque já se tornara parte do próprio Underhive. Os esporos haviam se infiltrado tão profundamente na infraestrutura que erradicá-los significaria destruir a colmeia inteira. E as autoridades, por todo seu zelo em manter pureza, não estavam dispostas a sacrificar capacidade industrial de mundo colmeia inteiro. Então fizeram o que Império sempre faz, quando confrontado com problema que não pode resolver através de força. Quarentenaram. Selaram o nível 700 e todos os níveis abaixo dele, declarando-os zona de exclusão. Oficialmente, aqueles níveis haviam sucumbido a surto de praga que tornara-os inabitáveis. Não oficialmente, continuavam operando, continuavam produzindo, continuavam alimentando máquina de guerra imperial com seu trabalho. Apenas agora, trabalhadores faziam-no com canção em seus corações e paz em suas almas. E lentamente, inevitavelmente, a transformação rastejava para cima. Esporos encontravam caminhos através de selos e barreiras. Trabalhadores de níveis superiores, que interagiam com aqueles de zonas de quarentena, carregavam-nos de volta para distritos limpos. Sistemas de água conectavam zonas puras e impuras, permitindo que presentes de Nurgle fluíssem para cima como seiva em árvore. O Império tentou conter, tentou purificar, mas estava lutando contra a força da natureza. E natureza, como aprendi nos meses que seguiram transformação, sempre encontra jeito. Estabeleci algo próximo a santuário nos níveis mais profundos. Local onde aqueles que buscavam transformação podiam vir sem medo de retribuição. Onde doentes e moribundos podiam encontrar não cura, mas aceitação. Onde aflitos podiam aprender que seu sofrimento não era castigo, mas comunicação de seus corpos tentando ensinar-lhes verdades que haviam ignorado por tempo demais. Chamavam-me de muitas coisas naqueles dias. Os fiéis ao Império me chamavam de herege, de corruptor, de portador de praga. Aqueles que aceitaram transformação me chamavam de curandeiro, de libertador, de jardineiro que ajudava-os a florescer em formas que nunca souberam ser possíveis. Eu me chamava simplesmente de servo. Servo de força maior que eu mesmo. Força que entendia que vida e morte não eram inimigos, mas parceiros. Que dor não era algo a ser temido, mas professor a ser ouvido. Que humanidade em sua forma imperial aprovada não era pináculo de evolução, mas apenas um passo em jornada muito mais longa. Os sonhos nunca pararam. Se algo, ficaram mais fortes, mais vívidos. Passei tanto tempo no jardim quanto no mundo desperto, e fronteira entre os dois tornou-se cada vez mais borrada. Via Nurgle não como demônio ou monstro, mas como jardineiro cósmico, cultivando vida em todas suas infinitas formas, encontrando beleza em decadência, celebrando o ciclo interminável de crescimento e morte e renascimento que continuaria muito depois que o Império dos Homens se desfizesse em pó. E compreendi finalmente o que paciente original tentara me dizer antes de sua transformação completar. A tosse não fora sintoma de doença,
fora primeiro sussurro de despertar, primeiro sinal de que corpo estava pronto para evoluir, além de limitações que Império impusera sobre ele. Fora início de algo lindo. Anos passaram. Não sei quantos exatamente. Tempo move-se diferentemente quando se vive em dois mundos simultaneamente. Quando seus sonhos são tão reais quanto vigília, e linha entre os dois desbota até desaparecer completamente. Mas posso dizer isto: o jardim cresceu. Nível 700 de Tertius Magna não existe mais, não da forma que Império o reconheceria. As estruturas de metal e concreto permanecem, mas estão cobertas agora com crescimento verde e púrpura. Fungos brotam de paredes, vinhas entrelaçam-se através de corredores, e por toda parte, pessoas que aprenderam a encontrar paz em suas transformações caminham cantando músicas que fazem o próprio ar vibrar com possibilidade. Alguns podem chamar isto de inferno. Zona de morte, onde a humanidade perdeu-se para a corrupção do caos. Mas aqueles que vivem aqui sabem diferente. Sabem que encontraram algo que Império nunca poderia lhes dar. Liberdade. Liberdade de dor constante. Liberdade de expectativas que nunca poderiam cumprir. Liberdade de viver em corpos e mentes que finalmente pareciam seus. Dr. Matias veio me visitar, eventualmente. Encontrei-o na fronteira da zona de quarentena, hesitante, olhando para a verde exuberante que tomara o que fora distritos industriais estéreis. Ele envelhecera nos anos desde nossa última conversa, ou talvez eu simplesmente não notara antes, tão consumido estava com minha própria transformação. Você estava certo, ele disse simplesmente. Sobre a beleza, sobre o crescimento. Vi relatórios dos níveis superiores. Produtividade aqui não diminuiu apesar de, ou talvez por causa de, mudanças. Pessoas trabalham mais felizes, vivem mais satisfeitas. A taxa de suicídio caiu para quase zero. Porque finalmente encontraram significado, disse eu, propósito que vai além de simplesmente servir máquina. Compreenderam que são parte de algo maior, parte do ciclo. Ele assentiu devagar. Estou doente, ele disse após pausa. Câncer. Osso. Medicai diz que tenho talvez 6 meses. Com tratamento, talvez 1 ano. E então havia pergunta não formulada, pendurada entre nós como fruto maduro, esperando ser colhido. Entre, eu disse, gesticulando para a zona transformada atrás de mim. Deixe-me mostrar o que descobri. O que todos descobrimos. Não prometo cura. Não prometo mais anos. Mas posso lhe oferecer paz. Posso lhe ensinar a amar o câncer que carrega como parte de si mesmo. Como professor, mostrando verdades sobre impermanência e mudança. Ele olhou para mim por longo momento. Depois, lenta e deliberadamente, deu passo à frente. Cruzou o limiar da zona de quarentena, e enquanto o fazia, vi primeiros esporos já começando seu trabalho, assentando-se em sua pele, encontrando caminho para seus pulmões, sussurrando promessas de transformação por vir. Bem-vindo ao jardim, eu disse. E Dr. Matias, médico que uma vez acreditara que medicina era sobre restaurar pessoas a estado de saúde definido por Império, sorriu. Era sorriso pequeno, hesitante, mas era começo. Nos meses que seguiram, vi-o transformar. O câncer que teria matado não desapareceu. Se algo, cresceu mais rápido que antes, mas em vez de consumi-lo com dor e desespero, tornou-se parte de algo maior. As células cancerosas em seus ossos evoluíram em estruturas que sustentavam formas de vida inteiramente novas. Seu corpo tornou-se jardim, ecossistema, casa para incontáveis pequenas vidas que viviam em simbiose com ele. Ele viveu não por meses, mas por anos após sua transformação. E quando finalmente passou, não foi com dor, mas com canção. Seu corpo dissolveu-se em massa de esporos e sementes que espalharam para toda a zona transformada, cada um carregando fragmento de seu conhecimento,
sua sabedoria, sua essência. Ele não morreu. Simplesmente mudou. Tornou-se parte do jardim que ajudara a cultivar. E assim vai. Assim sempre foi. Vida alimenta morte. Morte alimenta vida. E no meio, naquele espaço liminal, onde fronteiras desbotam e possibilidades florescem, está a verdade que império nunca pode aceitar. Que humanidade não é forma fixa a ser preservada a todo custo. É processo, evolução, jornada sem destino final, apenas mudança interminável. Nurgle compreende isto. Por isso seus presentes, embora vistos como horror por aqueles que apegam-se à pureza, são na verdade libertação. Ele oferece chance de parar de lutar, de aceitar, de encontrar paz na inevitabilidade de decadência e beleza no ciclo que continua para sempre. Alguns chamarão isto de danação. Dirão que perdi minha humanidade, minha alma, que tornei-me monstro servindo poderes da ruína. Talvez estejam certos, mas se isto é danação, então aceito-a de bom grado. Porque nesta danação encontrei mais paz, mais propósito, mais alegria genuína que em todas as décadas de serviço leal ao Império, que me disse que sofrimento era nobre e dor era necessária, e mudança era heresia. O jardim cresce, lentamente, mas inevitavelmente. E um dia, talvez não em minha vida, mas em algum futuro distante, cobrirá não apenas nível 700, não apenas Tertius Magna, mas galáxia inteira. E quando isso acontecer, quando o último bastião de pureza rígida cair e última alma abraçar transformação, que sempre foi seu direito de nascença, então finalmente teremos paz. Até então, continuo o meu trabalho, atendendo os doentes, confortando os moribundos, ajudando aqueles prontos a dar próximo passo em sua jornada a encontrar coragem de evoluir. E toda noite, quando fecho olhos, caminho através de jardim que é tanto destino quanto lar. Sinto terra rica sob pés. Respiro ar espesso com possibilidade. E ouço voz de Nurgle, o avô, sussurrando palavras de amor e aceitação que Império nunca me ensinou. Bem-vindo, ele diz. Bem-vindo ao ciclo. Bem-vindo ao jardim. Bem-vindo ao lar. E eu que uma vez pensei em entender sofrimento, que uma vez acreditou que medicina era sobre lutar contra a morte, agora finalmente compreendo. Não há fim. Não há começo. Apenas transformação interminável. E é lindo.